Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal e hoje eu vou falar para vocês 5 hábitos, somente 5 coisas que, se você quiser viver muito, se você quiser ter muitos anos de vida, se a tua prioridade é a longevidade, você deve abandonar, isso mesmo, tirar da tua vida, risca da tua vida esses 5 hábitos que eu vou falar para você. Então é isso, já chega deixando o dedo no like, deixa um comentário aqui embaixo e se inscreve no canal, você vai estar me ajudando muito, beleza? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Primeiro hábito, pessoal, primeiro deles, muitos de vocês já devem imaginar, né? Mas se você quiser viver muito, você deve abandonar o hábito do tabagismo. Isso mesmo, pessoal. Parar de fumar é essencial se você prioriza a sua longevidade. O tabaco, isso aí também todo mundo já sabe, porque, cara, só de você pegar uma carteira de cigarro ali, pô, né? Gangrena, impotência, risco de infarto, enfim. A própria propaganda do cigarro já te diz muita coisa, né? Mas enfim, o tabaco ele tem mais de 4.000 substâncias tóxicas, cara. Você sabe o que é isso? Você ter, pô, num negocinho ali, pequenininho, mais de 4.000 substâncias tóxicas. E você vai estar botando isso para dentro do teu corpo. Então, assim, e vou te dar um dado também. Segundo a OMS, o tabagismo, dentre as doenças que elas são evitáveis, assim, né, aquelas que o ser humano conscientemente, diretamente, ele poderia ter influência, dentre essas doenças, o tabagismo, ela é a que mais causa câncer no mundo. Olha só que loucura, cara. Então, assim, já é seguido. Próxima dica aí, vocês já vão entender que a segunda doença está relacionada com a segunda dica que eu vou dar aqui. Então, olha isso. As duas doenças que mais matam no mundo hoje em dia são, em primeiro lugar, doenças cardiovasculares, onde o tabaco está intimamente ligado também. Aumento da pressão arterial, aumento do risco de infarto, você enrijece os vasos sanguíneos, eles ficam mais rígidos, perdem a capacidade de elasticidade. E a segunda é justamente o câncer. Então, você tem as duas doenças com maior causa de mortalidade no mundo, o tabaco influenciando diretamente nessas doenças, né? E o câncer sendo, dentro as doenças evitáveis, o tabagismo, pô, a principal causa. Segundo hábito que você deve evitar, o hábito de comer em excesso, comer muita caloria. Pessoal, a segunda doença evitável que mais causa câncer no mundo é justamente a obesidade. Cara, a gente está vivendo uma pandemia de obesidade, né? Os índices estão crescendo cada vez mais. E isso está muito relacionado com, primeira coisa, o acesso não somente à alimentação, né? Porque assim, se você for comparar a quantidade de... Pô, cara, hoje em dia é muito mais fácil você ter acesso a um alimento do que há 100 anos atrás. Você tem um mercado a cada esquina, você tem um iFood no celular. Então, não somente o acesso aos alimentos facilitou, como também o acesso a alimentos hiperpalatáveis, né? Que normalmente é um boom de caloria, né? Então, esses alimentos industrializados, eles têm às vezes, num pedacinho assim, pequenininho, você tem uma concentração calórica muito grande. Então, você tirar da sua vida esse hábito de comer muita caloria, cara, no longo prazo, isso vai te prevenir da obesidade e do diabetes, que está muito associado também com a obesidade, né? Sem contar que, não sei se você sabe, mas o teu metabolismo, ao longo dos anos, ele vai reduzindo, né? Então, assim, não somente evitar alimentos como é que eu vou dizer, que tenham muita caloria, mas prefira também os alimentos naturais, os alimentos que têm uma digestibilidade mais fácil. Porque, pensa comigo, é muito mais fácil você digerir um bife de contrafilé com 20 anos do que com 80, né? Então, assim, priorize a alimentação saudável, priorize a alimentação natural. E se você tem o hábito de comer muita caloria enquanto você é novo, o seu corpo ele dá conta. Mas se você se mantém comendo essa mesma quantidade calórica ao longo dos anos, com 30, 40, 50, 60 anos, a tendência é que
o seu corpo ele não consiga lidar da mesma forma com esse aporte calórico muito grande. Aí a sua tendência de acumular gordura vai ser cada vez maior ao longo dos anos. Então, quanto mais cedo você riscar da sua vida o hábito de comer muita caloria, cara, maior vai ser a tua chance de viver muitos anos. A longevidade, ela está associada com baixa caloria, né? Então, comer pouco, comer o necessário, comer o suficiente, beleza? O terceiro hábito, eu já falei, basicamente falei dele, né, dentro do segundo, mas seria você abandonar o hábito de consumir alimentos industrializados. Justamente porque, normalmente, esses alimentos, eles, como eu disse, eles têm uma quantidade calórica muito grande concentrada numa porção muito pequena. Além do mais, quando você tem o hábito de comer, assim, muito alimento ultraprocessado, refrigerante, por exemplo, presunto. Quando você come esses são só dois exemplos, tá? Mas assim, os ultraprocessados em geral, eles não devem fazer parte da tua rotina, sabe? Então assim, não é que você não possa comer. Pode comer uma vez ou outra, mas dentro da tua rotina é bom evitar. Justamente porque esses alimentos ultraprocessados, a grande maioria deles também está relacionado com o desenvolvimento de câncer, né? Não é que, comi um presunto aqui, tomei a Coca-Cola, vou ter câncer. Não, não é isso. O objetivo aqui não é fazer alarde, não é fazer terrorismo nutricional. Eu estou te dando algumas dicas que, se você pensa em viver muito, cara, longevidade é rotina, é hábito. Então, você deve priorizar os hábitos que vão aumentar a sua chance de viverem muito. Então, cara, alimentos ultraprocessados, se eles têm alguma influência no desenvolvimento de câncer, é óbvio que tu não deve estar dentro da tua rotina, sabe? Então, assim, quer comer? Come ele uma vez ou outra, um final de semana, uma vez a cada 2 semanas, uma vez por mês. Evita, sabe? Evita. Quarto hábito que tu deve riscar da tua vida, tirar de uma vez por todas, é o hábito do sedentarismo. E aí, pessoal, eu sei que não é simples no sentido de que, vou acordar e vou andar 8.000 passos. Não, não é assim, sabe? A questão é, o sedentarismo ele está muito arraigado na sociedade atual, justamente pela forma com que a gente se organizou. Então, as formas de trabalho de hoje em dia são muito diferentes de 100, 200 anos atrás. Hoje em dia o ser humano, ele trabalha normalmente sentado, né? E aí a jornada de trabalho é de 8 horas. Aí tu imagina, você passar 8 horas do teu dia sentado, ou pelo menos a maior parte dessas horas aí sentado. E aí, se você não tem o hábito, a consciência da importância da atividade física, do exercício físico, aí tu chega em casa, o que você vai fazer? Você vai sentar no sofá, ficar ali mais algumas horas, né? E depois tu vai deitar, vai ficar mais algumas horas. Então, a gente está se movimentando cada vez menos. Há 100 anos atrás, você não tinha o acesso aos veículos que a gente tem hoje, carro, moto, não da maneira como é hoje. Então, assim, pequenas coisas, né? Você tinha que, por exemplo, vou fazer uma compra, você tinha que andar até o mercado. Vou na farmácia, você tinha que andar até a farmácia. Você não tinha o conforto de um veículo na garagem, vamos dizer assim, né? Então, isso também é uma coisa que contribuiu justamente para a crescente dos índices de obesidade. Então, não foi somente a questão da facilidade em relação aos alimentos hiperpalatáveis, mas a falta de movimento, de exercício, atividade física também contribui. E aí as recomendações da OMS são que você faça pelo menos, no mínimo do mínimo, 150 minutos de atividade física moderada por semana, tá? Então, tu pode fazer aí uma caminhada, uma corrida leve, um treino de musculação mais convencional, assim, uma pedalada, um pedal, sabe? A natação. Então, são inúmeras as opções. O importante é tu identificar algo que você goste, que você consiga encaixar na tua rotina. E aí você deve, além desses 150 minutos de atividade física moderada, ter pelo menos, no mínimo, 75 minutos por semana de atividade física intensa, aquela que tu vai sentir o coração sair pela boca. Então, assim, uma luta,
um treino, se tu pratica musculação, um treino mais intenso, assim, daquele que tu aumenta, seja a carga, seja diminuindo o intervalo entre as séries. Uma corrida mais intensa, um HIIT, talvez, uma pedalada mais intensa, enfim. Você vai decidir, tá? O importante é que você tenha isso na tua rotina. Organize-se para conseguir fazer esses dois tipos de atividade física. E cara, se tu parar para pensar, se tu converter isso em horas por dia, assim, não dá muita coisa não. 150 minutos por semana, você pode organizar 30 minutos dentro de 5 dias. 75 minutos por semana dá 1h15 por semana. Cara, vai por mim. Dá para fazer, não dá? Eu costumo dizer o seguinte, você deve treinar o teu coração, ou seja, o teu cardiovascular, que é o teu principal músculo. Não sei se tu se lembra disso, mas o coração é um músculo, né? Então, às vezes a gente vai para academia, ele treina os músculos e tal, quer ficar gigante, mas a gente esquece de treinar o principal músculo, que se ele parar de bater, meu amigo, aí dá ruim total, que é o coração. Então, você deve priorizar as atividades cardiovasculares para treinar o teu coração, sabe? Então, assim, separa um tempo para as atividades aeróbias, treine força, importante, se você quer longevidade, o treino de força, ele vai te dar qualidade de vida. Existe até uma frase que diz, né? O exercício cardiovascular vai te dar mais anos. O exercício de força, ele vai te dar mais qualidade de vida. Porque quando a gente pensa em longevidade também, a gente não está pensando em, pô, quero viver 100 anos, 120 anos, mas sem estar funcional. A longevidade, ela está justamente associada à funcionalidade. Eu quero viver 100 anos, mas eu quero estar bem, eu quero estar um idoso independente, sabe? E os exercícios de força, eles vão te ajudar muito nisso. Justamente para te prevenir da sarcopenia, que é a perda progressiva de massa muscular, né? A partir de uma certa idade. Né? E isso aí, cara, se tu conseguir alinhar aí essas duas formas de atividade física, pô, tu vai estar contribuindo muito, cara, mas muito mesmo, para você viver aí muitos anos e você viver esses anos com qualidade. E o quinto e último hábito é aquele que talvez a gente mais negligencie. Negligencie no sentido de que sempre quando você vai fazer alguma mudança na tua vida, ele seja o que mais sofra. Ou aquele que você... isso aqui eu vou reduzir um pouquinho aqui, lá na frente eu compenso. Cara, sono. Pessoal, entendam de uma vez por todas, sono é inegociável, tá? Não se negocia qualidade de sono, horas dormidas. Então, pensa comigo. E assim, tô te falando numa boa, justamente porque se você é novo e você já dorme mal, a chance de você desenvolver um transtorno do sono lá na frente, quando tu for idoso, é muito grande. Porque existe uma diminuição natural na quantidade de melatonina que a gente produz, que é o hormônio do ciclo circadiano, que nos humanos nos mostra que de noite é hora de dormir, de dia é hora de ficar acordado. Então, cara, se tu é novo e já tem um sono ruim, a tendência de você chegar lá e desenvolver um transtorno ou ter um sono muito pior do que você já tem é muito grande. Então a hora de ajustar o teu sono é agora, enquanto tu é novo, sabe? E se você é uma pessoa assim, de um pouco mais idade, que tá me assistindo, cara, nunca é tarde para mudar. Se o teu sono tá ruim, procura ajuda, vai no médico do sono, procura assim, orientações para melhorar a tua qualidade do sono. Porque o sono é aquela coisa, a gente tem que pensar em qualidade de sono e em horas dormidas, né? As duas coisas devem andar juntas, tá, pessoal? Então, em relação a horas dormidas, hoje se considera que o ideal é a gente ter pelo menos 7 horas de sono, tá? De 7 a 9 horas. Até um tempo atrás consideravam de 6 a 8, mas não sei se você já teve essa experiência.
Cara, dorme 6 horas, uma noite de 6 horas, e depois experimenta dormir 7 horas. Cara, a diferença é absurda, no sentido de que se você dorme 7 horas de sono, você está muito mais próximo da qualidade de você acordar bem, assim, de um sono de 8 horas do que, sabe? Se você dorme 6 horas, você tem aquela sensação meio que de, pô, dormi bem, mas não tô 60%, sabe? Não tô no meu melhor. Quando você dorme uma horinha a mais, essa uma horinha a mais faz muita diferença. Então, priorize as horas dormidas, tá? Se organize para você conseguir dormir mais cedo, para acordar mais cedo e você tenha pelo menos 7 horas de sono, beleza? E foque também na qualidade do teu sono. A qualidade é muito importante. Eu arrisco dizer que é mais importante do que a quantidade de horas dormidas. Porque, inclusive, existem pessoas que dormem de 7 a 8 horas, mas têm um sono ruim, né? A qualidade do sono não é boa. Então, pessoal, não negocie seu sono, tá? Busque aí dicas dos profissionais da saúde, capacitados, óbvio, né? E, se necessário, procure um médico para fazer os ajustes necessários para que tu tenha um sono de qualidade. Então, algumas dicas simples que você pode seguir. Primeira coisa, organiza, se programe para dormir em determinado horário, para acordar em determinado horário, tá? E aí tu vai fazer tudo que for necessário para cumprir esse programa, né? Então, assim, uso de celular, tenta interromper ali pelo menos 2 horas antes de você deitar, sabe? Se for usar o celular à noite, depois das 6 da tarde, assim, início da noite, né? Usa o filtro de luz azul, não só no celular, mas no notebook também, no tablet, seja o que você for usar. Usa o filtro de luz azul, cafeína, estimulantes, energético, chá verde, chá preto. Tenta cortar, cara, pelo menos ali 9 horas antes de tu se deitar, tá? Ou de 8 a 9 horas antes de você se deitar. Então, assim, exercício físico. A prática regular de exercício físico, ela vai ajudar na qualidade do teu sono, sabe? Mais uma que se programe para fazer a sua última refeição. Se ela for uma refeição mais volumosa, uma refeição um pouco maior, cara, pelo menos de 2 a 3 horas antes de você se deitar, tá? Se for uma refeição, um lanche, né, uma coisa menor assim, pode reduzir esse intervalo, mas se for uma refeição mais volumosa, pelo menos de 2 a 3 horas. Então são dicas importantes para melhorar a qualidade do teu sono. E por que é importante ter essa qualidade assim ao longo dos anos, né? A gente quebrar esse hábito, abandonar o hábito de ter um sono ruim. Justamente porque se eu tenho um sono ruim, se eu tenho uma noite de sono ruim, depois eu tenho outro, e isso se repete ao longo dos anos, eu aumento as minhas chances de desenvolver infarto, desenvolver hipertensão arterial, eu aumento as chances de desenvolver obesidade e diabetes, justamente por conta da desregulação do eixo hormonal relacionado a essas doenças. Eu aumento as chances de desenvolver câncer, justamente porque o sistema imunológico, quando você tem uma noite de sono ruim, tu prejudica muito o sistema imunológico. E é justamente esse sistema que faz a vigilância contra possíveis células cancerígenas ali que vão surgir no teu organismo, sabe? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e deixa um comentário aqui embaixo também, beleza? E o mais importante, não se esqueça de colocar em prática as dicas desse vídeo. Então, cara, abandona mesmo. Se você tem um pacto com o sedentarismo, com as noites de sono mal dormidas, com o cigarro, cara, toma uma decisão. Hoje. Não deixa para amanhã, não. Hoje, comece hoje, tá? Aproveita que o ano está começando, coloca ali as suas metas e bora para frente, beleza? Uma dica aqui, se você... eu sei que as pessoas têm dificuldade de começar uma coisa, por exemplo, eu falei 5 hábitos aqui para tu abandonar. Então, começar os 5 ao mesmo tempo talvez seja difícil. Então, uma dica aqui, começa pelo exercício físico, tá? Então, começa quebrando o sedentarismo. Sabe por quê? Se tu começa a fazer um exercício físico hoje,
você vai melhorar seu sono, você vai automaticamente ao longo do tempo passar a comer melhor, porque tu vai querer comer melhor. O exercício físico, ele vai te dar a sensação de saúde, tu vai se sentir mais saudável, mais disposto, sabe? E isso, dentro disso, você vai querer melhorar a tua alimentação também. Pelo menos começar a melhorar ela. E em relação ao tabaco, ao cigarro, né? Eu garanto para você, se você começar a prática regular de exercício físico, tu vai aumentar em muito a chance de você largar o cigarro. Por quê? Justamente porque essa prática ela vai te trazer saúde, né? Ainda mais se tu começar um esporte no sentido de... o esporte é legal porque você tem um ambiente de evolução constante, às vezes de competição. Então você vai querer melhorar dentro daquele esporte, dentro daquele exercício. E aí tu vai ver que o cigarro vai chegar uma hora que ele vai começar a te atrapalhar, né? Cara, vai te atrapalhar e aí tu vai ter que fazer uma escolha, né? Ou tu continua evoluindo ou tu larga o cigarro. E aí eu espero de coração que você escolha o exercício físico e abandone o cigarro. Beleza? Então, tamo junto. Valeu. Aquele abraço.